Eva chegou ao seu escritório na segunda-feira e descobriu que alguém havia excluído um relatório importante do seu computador. Ela sabia que na empresa havia 3 pessoas que ficariam felizes se ela perdesse o emprego. Eva adorava ler romances policiais e até queria ser detetive particular quando era mais jovem. É por isso que ela sabia que tinha que interrogar os suspeitos. Laura, a colega de Eva, disse: "Acabei de chegar. Ufa, o tempo está horrível, que chuva." "Por que você está perguntando?" Thomas, o contador, respondeu: "Eu estava tomando café e acabei de voltar." Elisa, uma nova funcionária, disse: "Tive uma reunião com um cliente em um café. Acabei de voltar ao escritório. Quem pode ter alguma coisa a ver com o relatório de Eva?" Elisa, preste atenção nos pés dos suspeitos. Os sapatos de Thomas e Laura estão molhados, é por causa da chuva. Mas os saltos altos de Elisa estão perfeitamente secos. Ela deve ter mentido sobre sair para se encontrar com o cliente. Eva achou isso estranho. Para confirmar suas suspeitas, ela decidiu vigiar Elisa. Mas no dia seguinte, a garota desapareceu, e junto com alguns documentos muito importantes. O chefe de Eva pediu que ela o ajudasse a recuperar os documentos. Ele não quis denunciar para a polícia ainda. Apesar de tudo, Eva estava feliz. Ela poderia realizar seu sonho de se tornar uma detetive. O computador de Elisa era protegido por uma senha. Após 1 hora de tentativas frustradas, Eva finalmente notou um pedaço de papel no chão sob a mesa de Elisa. Ela o pegou. "Dou um pulo e me visto de noiva. O que eu sou?" A resposta para este enigma pode ser a senha. Mas o que é isso? Pipoca. Eva conseguiu ligar o computador e logo encontrou um mapa com algumas coordenadas. Hora de entrar em ação. O mapa a levou a um edifício moderno. Era uma academia. Ela entrou e perguntou à recepcionista sobre Elisa, mas a mulher se recusou a dizer qualquer coisa, a menos que Eva se inscrevesse como aluna por um dia. Uma vez lá dentro, Eva decidiu explorar o local. A certa altura, entrou nos chuveiros femininos e imediatamente percebeu que havia algo de errado. Mas o que exatamente? Está vendo aquele homem refletido na janela? Quem é ele? E o que ele está fazendo aqui? Eva estava prestes a sair do banho quando tudo ficou escuro. Quando ela acordou, algum tempo depois, percebeu que estava em uma pequena sala sem janelas. Havia uma porta com fechadura de combinação. Em sua mão, ela segurava um bilhete. Inclua a palavra faltante na frase para que possa ser lida de trás para frente e da frente para trás. Após a... Qual é a senha? A palavra da qual Eva precisa é sopa. A garota conseguiu abrir a porta. Ela saiu correndo da sala, mas parou abruptamente e viu uma grande poltrona onde estava sentado um homem. Era aquele mesmo dos chuveiros da academia. "Olha você aqui", ele exclamou alegremente. "Reconheço que no começo eu só queria derrubar seu chefe, mas mudei de ideia. Quero jogar agora. Se você resolver todos os meus enigmas, eu lhe darei os documentos e te deixarei ir." Eva não podia fazer nada além de concordar. O homem disse: "Veja, eu tinha uma sala cheia de ouro. Uma vez, 3 ladrões entraram furtivamente naquela sala. 2 deles saíram andando com os sacos cheios de ouro, mas depois que eles saíram, a sala estava vazia. Então, onde estava o terceiro ladrão?" Luna encontrou sua prima, a Bia, envenenada no quarto e chamou a polícia. O detetive Carlos pediu à jovem para contar o que havia acontecido. Ela disse que estava passando perto da casa da Bia quando viu a luz do quarto dela acesa. Ela se aproximou da janela para ver se a Bia estava lá e a viu caída no chão. Luna tinha a chave, então entrou na casa e ligou para a polícia. Ela não tocou em nada para que eles pudessem investigar o que havia acontecido. O detetive Carlos prendeu a Luna na hora. Por quê?
Ela disse que viu a Bia pela janela, mas olha só, as cortinas estão fechadas. Se a Luna não tiver mesmo tocado em nada, é impossível ela ter visto o que estava acontecendo no quarto. Ela só pode estar mentindo sobre alguma coisa. Virgínia Dornelas, uma mulher rica, passou 3 meses fora do país, a negócios. Nesse intervalo, sua mansão foi roubada. Os seguranças foram notificados e o detetive Carlos começou uma investigação. 3 pessoas foram pegas na câmera de segurança e ele as interrogou. Cristina, prima da Virgínia, disse que tinha ido várias vezes à mansão para pegar as correspondências. Camila, a faxineira, disse que tinha ido lá 3 dias antes para limpar a casa. Isabela, a jardineira, disse que tinha ido à casa todas as quartas para cuidar das plantas. Todas as 3 negaram ter roubado qualquer coisa. Mesmo assim, o detetive prendeu uma delas. Quem? Camila, a faxineira. Ela disse que tinha limpado a casa 3 dias atrás. Mas veja a casa. Tem poeira e manchas escuras para todo lado. Não parece que a casa foi limpa há tão pouco tempo. Então ela provavelmente mentiu. A Abigail ficou até mais tarde no escritório, pois tinha muito trabalho a fazer. Ela saiu da sala para pegar um lanche e um cafezinho. Meia hora depois, quando voltou, descobriu que alguém tinha roubado sua carteira, então ligou para a polícia. O detetive Carlos interrogou 3 pessoas que ainda estavam na empresa. Noel, o faxineiro, disse que estava limpando outro andar e que ainda não havia ido ao escritório da Abigail naquele dia. Sônia, a contadora, contou que estava falando ao telefone com sua mãe. E Sérgio, o gerente regional, afirmou que estava em seu escritório, cheio de trabalho. Quem roubou a carteira? Ninguém. O detetive Carlos imaginou que, como a Abigail tinha saído para pegar um lanche e um cafezinho, ela certamente estava com a carteira. Ele apenas aconselhou a mulher a ir embora e dormir. Ela precisa parar de trabalhar tanto. Elizabeth e sua filha Eva viajaram para fora do país. Elas estavam passeando e fazendo compras em uma cidadezinha remota quando a Elizabeth deu falta da Eva. Ela ligou para a polícia e eles começaram a procurar a garota. Havia 3 pessoas por perto e elas foram interrogadas. A Laila disse que não tinha visto a menina. A Maura contou que tinha visto a garota com a mãe, mas só isso. E a Amélia afirmou que ouviu alguém gritando, mas não tinha visto quem era. Quem deve ser presa? A Laila. Olha, ela está com a bolsa da Eva. O Gideão tem uma namorada, uma irmã e 2 primas. Descubra quem é a irmã dele, considerando que as primas estão dizendo a verdade e que a irmã e a namorada estão mentindo. Carla. A Rúbia é a namorada dele. Rúbia. A Carla está mentindo. Sandra. Rúbia está mentindo. Lilian. A Sandra não é irmã dele. Se a Carla está dizendo a verdade, a Lili está mentindo. Então a Sandra é irmã dele e também está mentindo. Aí a Rúbia deve estar dizendo a verdade, o que contradiz o fato de a Carla estar dizendo a verdade. Então, a Carla está mentindo, a Rúbia está dizendo a verdade e a Sandra está mentindo. A Lilian está dizendo a verdade. As 2 mentirosas são a Carla e a Sandra, que são a namorada e a irmã do Gideão. A Lília diz que a Sandra não é irmã dele. Então a Sandra é a namorada e a Carla é a irmã. A Débora se mudou para um apartamento novo 3 dias atrás. Certa noite, enquanto lia um livro antes de dormir, ela ouviu baterem na porta. Ela abriu e havia um homem confuso que disse: "Oh, me desculpe, eu me mudei para cá mais cedo hoje e pensei que este era o meu apartamento. Desculpe mais uma vez. Boa noite." E foi embora. A Débora não acreditou que aquilo era um simples engano e denunciou o homem para a polícia. Por quê? O problema é que o cara bateu na porta. Se ele tivesse mesmo pensado que aquele era seu apartamento, teria tentado abri-lo com suas próprias chaves. A Nora vivia sozinha em um bairro pobre da cidade. Ela ligou para a polícia para denunciar que alguém havia roubado sua casa e levado suas economias, que ela guardava dentro de uma meia em uma de suas gavetas.
Todos os calçados da Beth são pretos, -2. E todos os calçados da Beth são vermelhos, -2. E todos os calçados da Beth são amarelos, -2. Calcule quantos calçados a Beth tem ao todo. Apenas 3, um de cada cor. A doutora Sandra prescreveu algumas vitaminas caras para o Danilo. Ela lhe entregou 2 frascos, um com um rótulo no qual estava escrito R e outro em cujo rótulo estava escrito B. Os comprimidos eram idênticos. A médica pediu ao Danilo para tomar um comprimido por dia do frasco R e um do frasco B. Ele não pode tomar nem mais nem menos que isso. Um dia, pela manhã, Danilo foi tomar os comprimidos. Ele pegou um do frasco R como de costume. E aí, por engano, ele tirou 2 do frasco B. Agora, o Danilo não tem ideia de qual comprimido é qual. Ele não pode jogar os comprimidos caros fora. Como resolver esse impasse? O Danilo deve partir os 3 comprimidos ao meio e separar todas as metades em 2 grupos. Agora, cada um dos 2 grupos terá meio comprimido R e 2 metades do comprimido B. Agora, o Danilo deve tirar mais um comprimido do frasco R, parti-lo ao meio e colocar uma metade em cada grupo. Assim, saberemos que cada grupo terá 2 metades do comprimido R e 2 metades do comprimido B, ou um comprimido completo R e um completo B. Agora o Danilo pode tomar as metades de um dos grupos e guardar o segundo grupo para o dia seguinte. Sou vermelho, mas tenho cheiro de tinta azul. Quem sou eu? Tinta vermelha. A mãe do Tony tem 3 filhos. Ela batizou o primeiro filho de Ito. O segundo se chama Otto. Qual é o nome do filho caçula? E a resposta certa é... Tony! Bem óbvio, não? Você sabe dizer o que está errado nessa imagem? Os reflexos dos espelhos não condizem com a realidade. E nessa imagem, você está vendo alguma coisa estranha? Essas 2 moças parecem estar bem, mas há uma faixa enrolada na perna desse cara. Ninguém iria para uma piscina se estivesse com feridas grandes. A menos que seja um zumbi. O rei dos polvos tem filhos com 6, 7 ou 8 braços. O que tem 7 braços sempre mente, mas o que tem 6 ou 8 braços sempre diz a verdade. Certa noite, 4 filhos se encontraram e ficaram batendo papo. O polvo azul disse: juntos, todos nós temos 28 braços. E o verde disse: temos 27 braços. E o roxo disse: não, nós temos 26 braços juntos. E o polvo vermelho disse: temos 25 braços no total. Você sabe identificar a cor do filho que está dizendo a verdade? O filho verde está dizendo a verdade. Para provar, vamos primeiro presumir que um deles esteja dizendo a verdade. Obviamente, 3 dos 4 filhos estão mentindo, já que discordam uns dos outros. Vamos supor que o polvo azul esteja dizendo a verdade. Nesse caso, ele tem 6 ou 8 braços. E cada um dos outros polvos está mentindo, o que significa que eles têm 7 braços. Nesse caso, o número total de braços será 6 mais 7 mais 7 mais 7, que é igual a 27 braços, ou 8 mais 7 mais 7 mais 7, que totaliza 29 braços. Mas o polvo azul disse que eles têm 28 braços ao todo, então ele está mentindo. Agora podemos usar a mesma lógica e checar o que os outros 3 filhos disseram. E vamos descobrir que só o polvo verde está dizendo a verdade. Tenho um olho, mas não enxergo. Sou mais veloz que qualquer criatura viva e não tenho braços nem pernas. Quem sou eu? A resposta certa é furacão. Quais são os 3 números que, quer sejam somados ou multiplicados,
tem o mesmo resultado. A resposta certa é 1, 2, 3. 1 mais 2 mais 3 igual a 6. E 1 vezes 2 vezes 3 também é igual a 6. R$12 por uma dúzia significa que uma bala custa 1 centavo. Então, se você tem R$1, pode comprar 100 balas. Para lançar um feitiço, Flora deve colocar essas pedras na ordem correta. Ela tem 4 pedras: roxa, verde, vermelha e azul. A instrução diz: a vermelha só tem uma pedra ao lado. As pedras verde e roxa não estão uma ao lado da outra. A pedra verde é a última. Você pode ajudar a Flora? Se a pedra vermelha tiver apenas uma outra pedra ao lado, então é a primeira ou a última. Mas como a verde é a última, a vermelha tem que ser a primeira. Se as pedras verde e roxa não podem estar uma ao lado da outra, então há a pedra azul entre elas. Portanto, a ordem correta é vermelha, roxa, azul e verde. Era meio-dia. A Karen estava explorando uma grande floresta local. Ela encontrou uma mansão abandonada e entrou. A porta se fechou atrás dela e não abria. A Karen ficou presa lá dentro. Havia 3 outras portas que conduziam à liberdade, mas nada pode ser tão fácil. Atrás da primeira porta havia um enorme poço que a levaria a quilômetros de profundidade. Atrás da segunda porta havia uma lupa que concentrava a luz do sol e queimava tudo e todos que entravam. Atrás da terceira porta havia um leão faminto e perigoso que comeria qualquer um e qualquer coisa que entrasse. Como a Karen pode escapar? A Karen deve esperar até o pôr do sol. Quando o sol se pôr, a segunda porta com a lupa não será mais perigosa. Amélia, Bella, Chloé e Daisy são quadrigêmeas idênticas que sempre brincam com as pessoas. Um dia, uma das professoras das meninas teve que deixar a Amélia sair mais cedo da aula. Ela tinha uma consulta médica. A mulher não tinha certeza de qual delas era a Amélia. As quadrigêmeas decidiram ajudá-la. Aqui está o que elas disseram. A Amélia é uma das garotas que está no meio. Não, a Amélia é uma das garotas de pé nas laterais. Eu sou a Amélia. Eu não sou a Amélia. 3 meninas mentiram e uma disse a verdade. Quem é a Amélia? Se a Amélia é a primeira garota, então 2 garotas disseram a verdade, a segunda e a quarta. Se a Amélia é a segunda garota, então a primeira e a quarta garotas falaram a verdade. Se a Amélia é a terceira garota, então a primeira e a terceira disseram a verdade. Mas se a Amélia é a quarta garota, então apenas a segunda garota disse a verdade. Então, a Amélia deve ser a quarta garota. A Esmeralda estava passeando na floresta e se perdeu. Ela encontrou a casa de uma bruxa, acariciou um gato preto e pediu à bruxa que a mandasse para casa. A bruxa propôs um jogo. Se a Esmeralda ganhasse, ela a mandaria para casa. Mas se perdesse, ela teria que ficar com a bruxa para sempre. Vamos dizer números entre 1 e 10. O jogador seguinte terá que escolher um número entre 1 e 10 unidades maior que o anterior. A primeira pessoa a dizer 50 ganha. Você pode começar. Como a Esmeralda pode vencer? Se ela quiser dizer 50, precisa que a bruxa diga um número entre 40 e 49. Então, antes de 50, ela tem que dizer 39. Se ela quiser dizer 39, a bruxa tem que dizer um número entre 29 e 38. Então a Esmeralda tem que dizer 28. E antes disso, 17. E antes ainda, 6. Então, a Esmeralda deve começar com 6 e depois dizer 17, 28, 39 e 50. A Cássia acordou em uma masmorra e não conseguia se lembrar do que havia acontecido com ela. Ela precisava sair, mas a porta estava trancada e exigia uma senha. Você consegue adivinhar qual é a senha? Cada número seguinte é feito movendo o último dígito dos 4 anteriores para frente.
Portanto, a senha deve ser 4728. A senhora Rosa é uma idosa contando uma história de sua vida. Depois que vivi um quarto da minha vida, ganhei meu primeiro carro. Me casei 1/12 da minha vida depois. 1/6 da minha vida depois, comecei um negócio. 1/4 da minha vida mais tarde, tive minha primeira neta. Ela acabou de completar 18 anos. Quantos anos tem a senhora Rosa? Digamos que a senhora Rosa tenha X anos. Com 1/4 de sua vida, ela ganhou seu primeiro carro. É X sobre 4. Então, somamos X sobre 12 até o casamento. X sobre 6 até a abertura. Teoricamente estava quebrado. Na segunda-feira, o esquerdo estava engessado. Ele deve estar fingindo. O Túlio ligou para a polícia e denunciou que havia sido roubado. O detetive Carlos chegou na casa dele e encontrou o Túlio amarrado a uma cadeira. Ele disse que estava dormindo quando uma pessoa mascarada invadiu o quarto e o tirou da cama. O amarrou a uma cadeira e depois pegou todas as economias que ele guardava dentro do armário. Quando o criminoso foi embora, o Túlio conseguiu ligar para a polícia, pois seu celular estava no bolso. Mesmo assim, o detetive Carlos duvidou da veracidade da história. Por quê? O Túlio disse que havia sido arrancado da cama, mas ela estava toda arrumadinha. Duvido que um ladrão se daria ao trabalho de arrumá-la antes de ir embora. O detetive Carlos estava passando as férias em um resort de esqui com seus amigos. De manhã, eles estavam esquiando na neve fresquinha que havia caído na noite anterior, quando um policial local ligou e pediu que ele fosse a um hotel ali perto para resolver um caso. Então o detetive acabou indo para lá. Alguém havia roubado o caixa do hotel e havia 3 suspeitos. A Sheila disse que tinha passado a noite toda em seu quarto, dormindo. O Humberto falou que estava em uma festa em outro hotel e que havia chegado 1 hora atrás. E o Felipe afirmou que ficou maratonando uma série na noite toda, mas não tinha roubado nada. Quem é o culpado? O Humberto. Se ele tivesse acabado de chegar, teria deixado pegadas na neve, mas não havia nenhuma perto do hotel. O detetive Carlos conferiu quando chegou ao local. Aconteceu um acidente na rodovia e a polícia chegou para investigar o caso. O motorista bateu em uma montanha bem onde a estrada fazia uma curva perigosa. Com o impacto, ele foi jogado para fora do veículo, mas estava com o celular no bolso, por isso havia conseguido ligar para a polícia. O policial ajudou o rapaz a se levantar e lhe pediu para mostrar o que havia dentro do porta-malas. O motorista abriu prontamente o compartimento usando suas chaves. Lá dentro havia uma mala, alguns instrumentos e um estepe. O policial disse que o acidente havia sido forjado. Por quê? O motorista tirou as chaves do bolso. Se tivesse sido um acidente de verdade, as chaves estariam dentro do carro. A Gabriela ligou para a polícia e disse que tinha sido roubada. O detetive Carlos chegou para a investigação. E aqui está o que a mulher disse. Era quase meia-noite. Eu estava em meu quarto, lá em cima, mexendo no computador. De repente, a energia acabou. Ficou tudo escuro e só dava para ver a luz do poste lá fora. Aí o telefone fixo sem fio tocou. Fiquei com medo e não entendi. Continuei lá em cima e, depois de uns 10 minutos, a energia voltou. Fui dormir e hoje de manhã vi que o anel de diamantes da minha avó havia sumido. O detetive não acreditou nela. Por quê? Se a energia tinha acabado, como um telefone sem fio poderia tocar? A mulher está inventando essa história toda. O Gabriel foi até o supermercado e estacionou seu carro de frente para a loja. Claro, ele esqueceu onde havia parado e não conseguiu encontrar o veículo. Ainda bem que o cara tinha tirado uma foto e abriu para conferir o número do estacionamento. O problema é que o número da vaga dele estava encoberta e os números das que estavam próximos não fazia sentido. Você consegue adivinhar qual é o número da vaga do Gabriel e onde ele deve procurar pelo automóvel dele? Os números estão virados de cabeça para baixo na foto e vão do 86 ao 91. Então o carro dele está na vaga 87. Agora tem um quiz curtinho de logotipos. Vou mostrar alguns e você precisa adivinhar a empresa. Aqui está o primeiro. Você a reconhece? É o da Honda, uma montadora japonesa. Este aqui é moleza. E aí, qual é a empresa? É a Pepsi, claro. E este crocodilo fofinho?
Te lembra alguma coisa? É da Lacoste, uma marca francesa de roupas. Mais um facílimo. Aposto que você tem no seu celular. Sim, claro, é do Spotify. E este aqui? Exato, é da Nike. Este é de uma marca muito luxuosa. Qual o seu palpite? É da Louis Vuitton. Ok, aqui vai mais um. É mais difícil, mas você consegue. Qual é a empresa? É a Reebok, uma fabricante norte-americana de calçados. Você reconhece este touro? É o logotipo da Lamborghini. Já vi este retângulo amarelo em... A Ana conseguiu comprar presentes para todos, menos para o pai. Ela sabia o que todos queriam, mas o pai era bem discreto e não falava muito sobre suas vontades. Ele também não era bom em tecnologia e nunca comprou nada pela internet. Então, não havia como a Ana mexer no computador dele para verificar os itens salvos no carrinho de compras. Mas ele sempre gostou de fazer listas em seu caderninho, e a Ana tinha certeza de que poderia encontrar alguma lista de desejos por lá. Então, entrou escondido no escritório do pai um dia, em busca do tal caderninho, mas não achou nada. A mesa dele tinha uma gaveta trancada. Ela olhou ao redor, tentando descobrir alguma chave, mas também não achou. Foi aí que 2 bilhetinhos grudados em 2 livros diferentes da prateleira chamaram a atenção dela. O primeiro estava preso a um livro de psicologia, e nele estava escrito P548 sétima. O segundo bilhete estava colado em um romance de investigação, e nele estava escrito P213 vigésima. A Ana matou a charada na hora. E aí, você sabe o que ela precisa fazer? Ela tinha que abrir a página 548 do primeiro livro e procurar a 7ª palavra nela. Depois, precisava abrir a página 213 no segundo livro e encontrar a 20ª palavra. As palavras que ela encontrou foram debaixo e mesa. Então, a jovem olhou imediatamente embaixo da mesa e encontrou a chave grudada no fundo da gaveta. O Jonas saiu tarde do trabalho e estava voltando para casa quando, de repente, foi atingido na cabeça e sequestrado. Ao acordar, viu que estava em uma sala pequena. Ele até tentou fugir dali, mas a porta estava trancada com um cadeado enorme. O cara tentou procurar a chave, mas não havia nada ali, além de uma janela com barras metálicas estranhas. De repente, ele percebeu uma coisa e foi exatamente isso que o ajudou a encontrar a chave. Você também viu? Uma das barras de metal é diferente das demais. Esta é a chave. A Gisele foi acampar na floresta e estava passando a noite lá, quando viu que a lua estava cheia. Depois da meia-noite, enquanto assava alguns marshmallows na fogueira, escutou um uivado alto. Um lobisomem na floresta conseguiu encontrar a barraca da garota por causa do cheiro de comida. Por sorte, ela não estava mais ali quando o bicho chegou, porque tinha saído correndo. Escondida atrás de uma árvore, a garota viu a criatura comer seus marshmallows e rasgar a barraca. Quando o monstro foi embora, o sol estava quase raiando e a Gisele voltou para a barraca, mas tudo estava destruído. Não havia mais comida nem água. A bateria do celular estava descarregada, então não era possível ligar para ninguém. Ela começou a vagar pela mata e pouco depois encontrou a casa de uma feiticeira. Quando entrou, viu a bruxa e outra moça. A garota perguntou se poderiam levá-la de volta para casa. A bruxa topou ajudá-la, mas sob uma condição. A Gisele deveria adivinhar o nome da irmã dela. Se errasse, a garota seria transformada em uma rã. A jovem já sabia a resposta, mas como? Você viu que a irmã da feiticeira está usando o mesmo colar que o lobisomem? Bem, a Gisele reparou nisso, e tem um nome escrito no objeto: Abigail. A Selma se aproximou de um guarda e disse que sua bolsa de academia havia sido roubada. Ela contou que tinha ido ao banheiro feminino depois da aula de dança e estava arrumando o cabelo, quando alguém chegou por trás e a empurrou.
Então, não viu quem havia pegado a bolsa. O segurança se recusou a verificar as gravações da câmera de segurança que ficava do lado de fora do banheiro e também não quis registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Se a Selma estava arrumando o cabelo, certamente estava se olhando no espelho. Se estivesse dizendo a verdade sobre ter sido abordada por trás por alguém, teria visto o reflexo do ladrão no espelho. Então, a garota provavelmente está mentindo para processar a academia. Ainda bem que o segurança é esperto. Várias mulheres desapareceram em uma cidadezinha. Havia meses que o João e sua equipe policial faziam buscas, mas não conseguiam encontrar o cativeiro delas. Um dia, a Sandra saiu para correr e resolveu pegar uma rota diferente para voltar para casa. Enquanto passava por uma residência abandonada, ouviu gritos vindos do porão. Ela ligou na hora para o policial João para fazer uma denúncia. Os policiais chegaram ao lugar e arrombaram a casa. Eles encontraram 3 mulheres lá dentro. Todas disseram que estavam trancadas no porão havia meses, mas o João sabia que uma delas estava mentindo. A primeira mulher disse que seu nome era Tânia e que havia passado 8 meses no porão. A segunda falou que se chamava Ellen e que estava ali havia quase 5 meses. A terceira garantiu que seu nome era Alice e que estava lá havia cerca de 3 meses. Você sabe dizer qual delas está mentindo? A Alice está dizendo a verdade. Olhe só para ela. As roupas estão sujas e o cabelo está desgrenhado. As raízes começaram a crescer. Ela sem dúvida não vê a luz do dia há um bom tempo. O mesmo pode ser dito sobre a Ellen, mas veja só a Tânia. Ela parece limpa, com roupas novas, cabelos penteados e maquiagem em dia. Então deve ser ela quem está mentindo. 3 amigos, o Arthur, a Elisa e o Luiz, resolveram saltar de paraquedas juntos. Aqui estão eles, prestes a saltar do avião. Qual deles está correndo perigo? O Arthur, ele está usando uma mochila normal em vez do paraquedas. A Amélia está fugindo de um grupo de zumbis e se depara com 3 portas. Atrás da primeira tem fogo, atrás da segunda tem um lago profundo e atrás da terceira porta há abelhas venenosas que picam qualquer um que entrar ali. Qual caminho é o mais seguro? Eu escolheria a segunda porta e nadaria para bem longe dali. É só um lago. A Amélia certamente sabe nadar. A Gisele estava passeando pela mata quando se perdeu. Já era tarde da noite quando ela encontrou a casa de uma feiticeira e pediu à mulher para ajudá-la a chegar em casa. A bruxa agora tinha acesso à internet e estava fazendo compras virtuais, mas havia muitos objetos falsos na rede e ela queria apenas produtos originais. Infelizmente, a bruxa não conhecia os logotipos certos, então precisava de ajuda da Gisele. Antes de mais nada, ela queria um iPhone. Qual é o logo original do iPhone? Claro, é esse mesmo. Depois, ela precisava comprar um par de tênis para suas corridas matinais. Qual é o logo certo? Aqui está ele. Agora, ela quer comprar uma bolsa sofisticada. Qual logotipo da Chanel é o certo? É esse aqui. A bruxa também queria uma moto BMW, mas qual é o logotipo original? Sim, é esse mesmo. Quando a feiticeira precisar abastecer sua moto, em qual posto ela deve ir? Neste aqui. Maravilha! Agora a Gisele pode voltar para casa. A Evelyn foi a uma festa da empresa com seu marido. Lá, ela desmaiou de repente. Quando acordou, estava no hospital e não se lembrava de nada. Havia 2 homens diante dela e cada um afirmava ser seu marido. Mas qual está dizendo a verdade? Como a Evelyn e seu marido estavam em um evento corporativo, os 2 estavam vestidos a caráter. O cara de moletom não parece estar formal o suficiente, então o marido dela só pode ser o que está usando terno. A Laura saiu de férias. Ela limpou seu escritório e foi embora, levando a chave. Quando voltou,
2 semanas depois, percebeu na hora que alguém tinha entrado em seu escritório durante sua ausência. Como ela chegou a essa conclusão? Quando ela saiu, as persianas estavam fechadas. Agora estão abertas. Um grupo de amigos se encontrou à noite para jogar. De acordo com as regras de um dos jogos, cada um tinha que tirar uma carta com um número. Pouco depois, perceberam que o número 6 estava faltando. Como era um baralho novo, tinha que estar completinho. Todos mostraram suas cartas e, de fato, o 6 estava faltando. De repente, alguém começou a rir. Ela disse que tinha encontrado a carta perdida. Você também conseguiu vê-la? O jogador que tinha o número 9, na verdade, tinha o 6. Mas ele estava segurando a carta de cabeça para baixo. Só havia 8 cartas e o maior número também é o 8. Uma civilização alienígena invadiu a Terra. O detetive Carlos tinha uma missão especial: encontrar todos que não eram humanos. Ele entrou em uma cafeteria à procura de ETs e viu um logo de cara. Você sabe dizer qual cliente não é humano? É esse de cabelos escuros ali, ó. Veja, ele tem 6 dedos. Dá uma olhada nessa rua movimentada. Encontre o impostor. É esse cara. As roupas dele são normais, mas veja, o rosto dele é azul. Agora vamos para o shopping. Tente encontrar o intruso aqui. Olha, essa mulher está brilhando. Ela só pode ser de outro mundo. Temos mais alguns intrusos para pegar. O detetive Carlos descobriu que um deles está em uma faculdade. Então, foi para lá. Qual aluno não é humano? Olha, essa garota está flutuando, só alguns centímetros acima do chão, mas está. Sem dúvida, ela não é uma estudante comum. Depois do trabalho, o detetive foi para a academia. Mas até lá viu uma pessoa de outro planeta. Sabe dizer quem é? Preste atenção no cara que está na esteira. Ele está correndo rápido demais. Só pode ser um impostor. A Adriana ligou para a polícia para denunciar que sua amiga, Ivone, tinha sido envenenada. A jovem a encontrou desmaiada no chão. Eis o que a Adriana disse. Eu estava passando perto da casa da Ivone quando vi que as luzes estavam acesas. Imaginei que ela estava em casa, então resolvi entrar para... Você consegue adivinhar qual destas mulheres é dona do carro? É a primeira mulher. Ela é a única que não está usando bolsa, porque a dela está dentro do carro. Pedro chegou em casa à noite e viu que seu carro estava batido. Seus 3 amigos que moravam com ele estavam lá. Então o rapaz resolveu descobrir quem tinha feito aquilo e os interrogou. O Josué respondeu: "Eu não toquei no seu carro, eu estava levando o cachorro para passear." O Miguel disse: "Não fui eu estava jogando futebol com o meu amigo." E o William disse: "Nada de especial aconteceu hoje, eu estava batendo papo com nossos vizinhos lá fora." Qual deles está mentindo? O William. Ele disse que tinha conversado com os vizinhos, mas ninguém mora nesta casa abandonada. Além disso, ele está com um machucado no rosto, então certamente estava envolvido no acidente. A Sofia estava dormindo. De repente, um ladrão invadiu o apartamento dela. Ele trancou a jovem no banheiro e pediu que ficasse quieta. Depois, o ladrão começou a juntar dinheiro e todas as joias que estavam no apartamento. Aí, o telefone começou a tocar. O ladrão disse para a Sofia atender e falar como se nada estivesse acontecendo. A jovem atendeu o telefone. Era o marido dela. Ela disse: oi, querido. É uma emergência, meu bem. Me ligue assim que pousar. Vou preparar sua comida preferida. Isso ajuda a relaxar depois de uma longa viagem." Aí ela desligou. E 10 minutos depois, a polícia chegou na casa dela e pegou o ladrão. Adivinhe como a polícia descobriu sobre o roubo? A
A Sofia brincou com o botão de mudo. Ela apertou o botão mudo em partes específicas de sua fala para que seu marido só ouvisse emergência, ligue e ajuda. E ele ligou para a polícia na hora. O Rick acordou em um porão esquisito e viu 3 portas. Ele só tinha uma chance de escapar. Se ele passasse por uma das portas, não poderia usá-la de novo. A primeira porta leva a uma sala com fios de alta voltagem pendurados acima de um piso molhado. Atrás da segunda porta tem uma sala cheia de água e piranhas nadando nela. A terceira porta leva a um espaço onde uma chuva ácida que derrete a pele está caindo do teto. Qual porta é um pouco mais segura? O Rick deve escolher a primeira porta. Ele ficará bem se não deixar seu corpo entrar em contato com os fios e com o piso molhado ao mesmo tempo. O Jota ligou para sua esposa Roberta e disse que chegaria em casa às 7. Eles não haviam planejado nada especial para aquela noite, mas quando ele chegou 2 minutos depois das 7, a Roberta estava furiosa. Por que ela estava tão brava? Você tem alguma ideia? Ela pensou que seu marido chegaria às 7 da noite daquele mesmo dia, mas ele só apareceu às 7:02 da manhã no dia seguinte. Se depois de amanhã fosse ontem, hoje estaria tão longe de quarta-feira quanto hoje estaria de quarta-feira se antes de ontem fosse amanhã. Qual é o dia depois desse dia? Tente adivinhar. É quinta-feira. Hélio e Célio são 2 mágicos que vão se apresentar nesta noite em 2 clubes que ficam na mesma rua, mas um deles é falso. Adivinhe qual? O Célio. Observe o terno dele com mais atenção. À direita se vê um crachá de um restaurante com o nome dele escrito. Ele só pode ser um garçom que veio substituir um mágico. Um macaco, um esquilo e um pássaro apostaram corrida para ver quem chega primeiro ao topo de um coqueiro. Quem vai pegar a banana primeiro? O macaco, o esquilo ou o pássaro? Nenhum deles. Coqueiros não têm bananas. Bia está preparando o jantar. Ela tem 3 fogões, um a gás, um a lenha e um movido a carvão, mas só um palito de fósforo. O que ela deve acender primeiro? O palito de fósforo. Você é um motorista de ônibus. 9 pessoas entram no veículo e 3 saem dele. Depois, mais 2 pessoas entram e outra sai. Por fim, 4 pessoas entram e 2 saem de novo. Que idade tem o motorista? A sua idade. Lembra do que eu disse antes? Você é o motorista.